Nós vamos agora para o nosso quadro, mais um episódio do nosso quadro de sucesso, Não Convide para a Mesma Festa. Paulinha, no episódio de hoje temos o senador Romário atacando o ministro da Educação, Milton Ribeiro, após uma fala sobre alunos com deficiência, é isso? Romário sempre atacando bem, né? Sempre. Artilheiro. Artilheiraço. Os trocadilhos nesse programa são joias. Joias para você, ouvinte, guardar, usar na mesa de bar. Mas vamos lá, porque o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele deu uma entrevista ao programa Novo, Sem Censura, da TV Brasil. E nessa entrevista, ele falou sobre o que ele chama de inclusivismo. Vamos conferir. Inclusivismo. O que é o inclusivismo? A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros, porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para poder dar a ela atenção especial. E assim foi. Eu chego... Essa é a frase, né? É a colocação dele sobre o que ele chama de inclusivismo. E aqui o Romário resolveu responder. Primeiro nas redes sociais, então vamos conferir o que é que disse aqui o Romário. Olha, somente uma pessoa privada de inteligência, aqueles que chamamos de imbecil, podem soltar uma frase como essa. Eles existem aos montes, mas não esperamos que estes ocupem o lugar de ministro da educação de um país. A atividade de educar salva vidas, transforma pessoas e nações, impulsiona a economia, elimina barreiras e transforma o mundo em um lugar melhor. Pessoas que ocupam posições de gestão pública devem trabalhar incansavelmente para que essa magia que a educação gera possa acontecer. Para isso, eles não devem poupar recursos para derrubar barreiras, permitindo que todos tenham acesso e possam participar plenamente da sociedade, sendo educados de maneira plena, sem sofrer preconceitos por suas diferenças. A diversidade em sala de aula não atrapalha, porque ninguém que busque o conhecimento atrapalha. Pessoas com deficiência em sala de aula estão, com a sua presença, também contribuindo para uma importante lição, a de que somos diversos e que não podemos deixar ninguém para trás. O ministro da Educação faltou a muitas aulas, deixando a imbecilidade tomar o lugar da inteligência e da humanidade. E o ministro respondeu ao Romário, também no Twitter, vou trazer aqui a resposta do Milton Ribeiro, senhor senador, @Romário11, é muito deselegante quando um representante do parlamento se dirige dessa maneira a um ministro de Estado, ainda mais com base em uma frase tirada de contexto. Quero acreditar que o senhor não tenha assistido a entrevista e caiu na onda de quem distorceu o sentido da minha frase. Para poupar seu tempo e energia, trago esclarecimentos dos seus próprios seguidores. Fique com Deus. E o Romário também falou sobre isso na bancada, ali no Senado. Vamos conferir um trechinho do que disse o Romário, que é pai de uma menina síndrome de Down, a Ivy. A experiência com a minha princesa e linda filha Ivy me permitiu, graças a Papai do Céu, testemunhar essa fantástica evolução na dinâmica da sua escola. Como seus colegas a admiram, a escolhem e a respeitam. E como toda a sala dela evoluiu, cada um no seu ritmo individual de aprendizagem, mas compartilhando na mesma experiência humana e pedagógica. Esse mesmo ministro declarou que a universidade não pode ser para todos. Em verdade, o cargo de ministro da Educação é que não deveria, pois se trata de uma pessoa absolutamente desqualificada e ignorante para a posição que ocupa. O país merece alguém verdadeiramente à altura dessa pasta, e não um completo imbecil como esse ministro. E aí tem também um post bem bonitinho da filha do Romário, da Ivy. Eu vou ler um trechinho para vocês. É uma carta aberta que ela fez ao ministro. E ela diz o seguinte, ó: a minha presença e a de outras pessoas com deficiência não é ruim, muito pelo contrário. Desde a escola, meus coleguinhas aprendem uma lição que parece que o senhor não teve a oportunidade de aprender, que a diversidade faz parte da natureza humana e isso é uma riqueza. A fala do senhor revela muita falta de educação. Como pode achar que a deficiência torna alguém incapaz de estudar? A deficiência não nos torna incapaz de nada. Basta que tenhamos oportunidade. Muito bem, Paulinha. Eu quero saber a avaliação de vocês. O que vocês pensam sobre essa questão da inclusão na sala de aula? Porque é o tema, né? O ministro está colocando que, na visão dele, há algum tipo de prejuízo
no ensino. Você concorda, Bruna? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, me chocou um pouco esses tweets do Romário, que eles parecem ter escritos por algum assessor do Instituto Igarapé, né? Tem uma tintura ideológica muito forte ali do tipo de política pública que essas ONGs têm defendido. Eu falo isso porque é o mesmo discurso da Escola Vereda, que é associada ao Igarapé, essa história do ninguém ficar para trás. Enfim, eu acho que um professor bom, evidentemente, não deixa ninguém para trás. Agora, o problema real do Brasil, que eu acho que o ministro erra no diagnóstico, não é ao tipo de aluno que está dentro de sala de aula, é o tipo de professor que a gente tem dentro da sala de aula. São professores completamente despreparados para lidar com a nova realidade. A gente tem uma realidade hoje em que a escola ficou obsoleta. Todos os métodos que a gente observa na escola estão obsoletos. A gente tem o quê? O Acton College, que está começando a crescer no Brasil, que é uma escola que as crianças têm independência, tal. Você tem um tutor e a pessoa faz seu próprio percurso, e você tem... Como que chama essa escola? O Acton. Mas assim, acabou de chegar, é um modelo, está dando super certo, vem dos Estados Unidos. Por quê? Porque cada pessoa tem o seu percurso, cada pessoa é capaz de ir criando sua própria formação com a ajuda de um tutor. Agora, o modelo escolar que a gente tem é que é ultrapassado. Os bons professores vivem na saia justa, né? E assim, falar de inclusão, tal, isso não é novidade, tá? No Brasil a gente tem assim alguns tipos de escola que já fazem isso naturalmente. O Colégio Waldorf, eu tive acesso, minha filha estudou em escola Waldorf, tinha colegas, como diz o ministro, né, que atrapalhavam. Não atrapalham, depende do modelo de escola, se a escola é preparada para isso. Agora, quando a gente tem um MEC centralizado e uma legislação de educação que obriga de cima para baixo a sociedade a só ter um tipo de escola, aí é que os problemas surgem. Então, o ministro está errando no diagnóstico. Ele tem que reavaliar aí, dar uma olhadinha em quais são as leis que foram impostas aí pelo Haddad, né? Que de 2010 para cá ampliaram a centralização da Constituição. Então, a gente não pode mais ter um tipo de descentralização no que diz respeito à educação. A gente não pode ter vários tipos de escola, cada estado definindo currículo, e é isso que atrapalha. É a partir do momento que é centralizado, porque a sociedade já oferecia no Brasil tipos de escola em que a inclusão era algo completamente corriqueiro, normal. Eu, que estou aqui hoje com quase 40 anos, vivi isso na minha infância, né? Então, o problema de retrocesso foram as leis do Haddad, ali de 2010. Você quer falar, Vini? Eu quero. Eu vou falar uma coisa, eu concordo em partes com a fala do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Eu sou leigo nessa questão da educação, tá? De ensino, mas eu já conversei com alguns professores que dizem que, na verdade, não é uma questão dos alunos com deficiência atrapalharem os outros alunos. Na verdade, quando você coloca eles no ensino regular, isso pode atrapalhar o próprio desenvolvimento deles. O que poderia ter, como a Bruna está colocando aqui, seriam professores específicos que estariam preparados para dar uma aula específica para alunos com deficiência. Ou modelos de escola. Com modelos de escola. Porque o professor, quando você tem um professor que não é preparado, ele não é preparado para lidar com todas, porque as deficiências, elas são várias também, né? Inúmeras. Cada um tem um tipo de necessidade específica ali que o professor precisa lidar. É outro aprendizado. É outro aprendizado. Então, quando você junta eles no ensino regular, o professor não consegue dar a mesma dinâmica e o mesmo ritmo de ensino para os dois, tá? Isso. Para os dois grupos. Então, mas aí a discussão que se coloca nesse assunto é: os alunos com deficiência devem estar na mesma sala de aula do que os alunos sem deficiência? Qual escola a gente tem? Na minha opinião, como leigo e como... Eu não entendo, de ter ouvido já alguns professores, não. Posso falar? Para mim, eu acho que eles deveriam ter um ensino específico e é papel do país, do Estado, preparar professores para darem essas eu confesso que eu não tenho uma resposta assim que eu como leigo, tá? Eu acho isso. A gente poderia até inclusive chamar por favor. Não, eu acho que é legal chamar um especialista em educação. Eu acho que vão ter várias opiniões em relação a isso. O governo tenta implantar uma política de que essas pessoas têm que ter escolas específicas. E nisso eu acho que ele está muito errado. Eu acho que a diversidade é uma lição para todo mundo em sala de aula, muito mais importante do que qualquer parte da mitocôndria, né? É aprender muito mais como ser humano. Agora, óbvio, isso precisa de um preparo. E aqui a gente está falando de escola privada, né? Exato. Algumas escolas privadas têm a capacidade de ter professores preparados para isso e que muitas vezes precisam de assistentes para trazer esse respaldo que é necessário, enfim, para diversos tipos aí de atraso no aprendizado que
possam estar presentes em sala de aula. Imagina isso na rede pública. É muito claro que não está pronto para fazer isso, mas deveria estar. Então, assim, o alvo não é o estudante, não é a pessoa que tem um atraso no aprendizado ou alguma deficiência. O alvo é melhorar o que eles têm direito de ter, que é educação. Com certeza. O ministro tem que chamar para ele a responsabilidade de viabilizar que qualquer criança e estudante tenha o direito e o acesso à educação. E a presença dessas pessoas em sala de aula é uma lição. É uma lição a respeito de diversidade, é uma lição a respeito de respeito. A gente aprende muito mais do que eles. Agora, eu acho que a fala dele é muito ruim, né? A fala dele é muito ruim. Eu só queria te colocar, Joel, porque eu acho que tem um outro lado também dessa história, e o debate, por muitas vezes, ele é poluído por isso, que tem a questão sentimental de uma família, né? Sim. Então, se a gente colocar, do por Romário, exemplo, com certeza tem. Por exemplo, claro. eu fico imaginando se eu fosse pai de uma filha ou de um filho que tivesse deficiência. Eu gostaria de ter o meu filho no mesmo patamar, numa mesma classe. Eu gostaria disso. Na melhor condição. Eu não consigo pensar em colocar, não, meu filho vai estudar Mas será separado. que isso é o melhor para ele? Então, esse é o mas debate. existe uma questão sentimental, Esse é o debate. entendeu? É isso que eu claro, que eu todo pai quer. Todo pai quer que tenha o mesmo ensino. De amor, de a discussão carinho, né? Não é o mesmo ensino. É o melhor ensino possível para aquela criança. Mas o melhor ensino é estar na mesma sala? Muitos dizem que sim, Vini. Muitos estudos dizem que Joel, sim. Posso quero a sua trazer, opinião. eu também não sou pai de criança com deficiência, mas eu posso dar pelo menos a minha experiência, porque na escola dos meus filhos, sim, a escola dos meus filhos, para todos os tipos de criança, inclusive crianças com deficiência ali. O que eu vejo, observo e converso com conhecidos meus que têm filhos com deficiência é que ganha a criança com deficiência se sentindo mais incluída assim. Claro, aí tem milhões de tipos de deficiência, tem mais graves, mais severos, menos severos, cada um exige uma adaptação específica. Mas que ganha a criança e ganham também, e isso eu reparo até nos meus filhos, ganham os outros ao redor. Porque aprendem a ver aquilo não mais como nosso, uma coisa bizarra que a gente nunca encontrou, trata como algo totalmente distante, afastado, que você até busca afastar porque você não entende, não. Trata aquilo e se integra naquilo como algo natural. Então, acho que sim, os esforços para você incluir as pessoas com deficiência são muito válidos e muito importantes. Se a gente acha que o sistema público tem essa dificuldade, tem mesmo, quem aqui acredita que o sistema público que não consegue incluir essas crianças vai fazer, então, escolas separadas de excelência? Daí, já não está fazendo, né? Já não tem. Então, quer dizer, eu me pergunto, de onde vem a fala desse ministro? Em que planeta a fala é muito ruim. Esse ministro está vivendo? Quando ele vai falar de universidade, ele acha que o problema é que tem muito jovem com diploma de engenharia. Quando ele vai falar de ensino, sério mesmo, que um dos problemas do ensino é porque está incluindo demais as pessoas com deficiência? Será que é por isso que a situação da educação básica no Brasil está assim? É vergonhoso que um ministro que não faz nada, o que ele apresentou? O que ele fez? O que ele construiu? Não faz nada, ele aparece apenas com essas falas, que ok, sempre tem o ruído, sempre o contexto talvez não fosse tão ruim quanto ele falou, mas são falas ruins, são falas que partem de um lugar que não está entendendo os problemas do país. E olha, dá para melhorar muito. Não precisa nem importar filial de escola americana, não. A gente tem municípios no Brasil que têm um bom trabalho em educação, como Sobral, no Ceará, por exemplo. Então, tem municípios que estão conseguindo fazer. Pode importar modelos pegando também, esse acho legal. gancho... Acho legal importar modelos também, mas a gente tem coisas que funcionam aqui. Cadê o trabalho, primeiro, de mensuração? Isso a gente até que já faz, o Brasil sabe a situação e as notas e o desempenho das diferentes escolas, mas cadê o trabalho de pegar as experiências que funcionam e universalizar no nosso país? Bruno. Esse é o trabalho que eu quero do ministro. Não frasezinha solta. Olha só, a gente teve aí, se o Vini quiser trazer alguém aqui, a gente tem que trazer a Ilona Bexerrazi para falar o que é reforma de qualidade, que é o que não tem no Brasil, que é o que muda, falando que foi a pessoa que fez com que Sobral tivesse esse desempenho. Eu tenho uma filha, que hoje está com 10 anos, foi alfabetizada numa escola municipal, com o IDEB alto, e eu sei o que é que uma gestão, ou seja, liberdade para que as professoras e as diretoras definam o que fazer com orçamento, o que fazer com ensino, o que fazer com material. Eu sei o resultado que isso tem. Tá? Há 5 anos, a criança lia Escola Municipal de Feira de Santana.
Mesmo caso de Sobral, era uma escola nesse modelo. Então, se vocês quiserem entender o que é, como que a gente pode repensar o nosso modelo educacional e como fazer o diagnóstico correto, a gente tem gente no Brasil capaz. Esse é o ministro que demitiu esta pessoa.